Oi pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou introduzir a definição do que é um espaço vetorial, tá? Então só para deixar claro que a gente vai usar fortemente o que a gente viu no vídeo anterior, né, que é falando sobre corpos, tá bom? Então vamos lá, sem demora, vamos ver o que é um espaço vetorial, né? Então vamos aqui analisar a nossa definição, tá? Então, um espaço vetorial sobre um corpo K, note que eu destaquei aí em azul, essa parte destacada em azul é muito importante. Por quê? Aqui já vem a primeira observação. Sempre que você vai falar de um espaço vetorial, você tem que dizer sobre qual corpo esse espaço vetorial está sendo definido, tá? Os corpos mais usados são o corpo dos números reais, com as operações de adição e multiplicação, e às vezes é usado o corpo dos números complexos com essas mesmas operações, né, só que sobre os números complexos, tá? Então esses dois aqui são os corpos mais usados aí, né, para estudar espaços vetoriais, tá? Mas no vídeo passado a gente viu outros exemplos de corpos, tá bom? Beleza, então, primeira observação, sempre que for falar de um espaço vetorial, é importante você dizer sobre qual corpo esse espaço vetorial está sendo definido, tá? Às vezes você vai ver que isso não está lá escrito explicitamente, né? Geralmente isso acontece quando já está incluído ali no contexto, né? Certo? Então, às vezes, você vai ver escrito espaço vetorial real, já dizendo que é sobre o corpo dos números reais, tá bom? Beleza, então vamos continuar aqui com a nossa definição, né? Que aqui a gente nem começou praticamente. Então vamos lá. Um espaço vetorial sobre um corpo K consiste de um conjunto, tá? Um conjunto V, munido de uma operação binária, que vai ser essa aqui. Então aqui já vem algumas observações também, tá? Primeiro, espaço vetorial sobre um corpo K, ele é um conjunto, que aqui eu chamei de V, certo? Então, esse conjunto V, a priori, ele não tem relação com o corpo K, certo? A relação a gente vai fazer aqui ao longo da definição, tá? E claro, como você já deve estar esperando, os elementos do espaço vetorial são chamados de vetores, tá? Então, assim, eu acho interessante você tentar desassociar um pouco do conceito de vetores lá da física, aquele negócio com, eu nem lembro direito, intensidade, direção, sentido, tá entendendo? De certa forma vai se encaixar no nosso contexto, mas é bom você focar a sua mente aqui nessa definição, tá? Então, beleza, nós temos um corpo, nós temos um conjunto cujos elementos são vetores, e agora a gente precisa falar de uma operação binária entre os vetores, tá? Note que essa é uma operação binária no conjunto V. Então essa operação aqui nós vamos chamar de adição, tá? Mas ela não vai ser a operação que está incluída aqui no corpo. Lembrando, o corpo ele vai ter suas duas operações, a sua adição e a sua multiplicação. Essa adição, que está aparecendo aqui na definição de espaço vetorial, não é a mesma adição lá do corpo. Tá? A adição do corpo é quando você pega um elemento do corpo e soma com outro elemento do corpo. Aqui nós estamos lidando com elementos de um outro conjunto, que é o conjunto V. Tá bom? Então, a operação que eu estou falando aqui é a adição de vetores. Nós precisamos saber como é que a gente soma dois elementos aí de V. Tá bom? Ok, continuando. Além dessa operação binária, a gente vai precisar de uma outra operação que não vai ser binária em V, mas ela vai ser binária no sentido de que ela pega dois elementos e transforma em um único elemento. Só que aqui você precisa ter um pouco de atenção, tá? Essa nossa segunda operação é a multiplicação por escalar, tá? E a multiplicação por escalar, ela é feita da seguinte forma: você pega um elemento do corpo, e aqui começa a participação do corpo na definição de espaço vetorial, tá? Você pega um elemento do corpo e opera com um vetor, um elemento do nosso conjunto V. E você recebe um vetor, tá? Ou seja, suponha que você está definindo um espaço vetorial sobre o corpo dos números reais. Então você vai saber multiplicar um vetor pelo número 2. 2 é um número real, tá? E isso aqui vai representar um vetor do espaço vetorial que você estiver definindo, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos no final, tá bom? E depois eu posso fazer um vídeo só comentando algum exemplo específico, tá? Mas enfim, essas duas operações.
adição de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar, tá bom? Beleza, mas como você já deve esperar, essas operações elas precisam satisfazer algumas condições, tá? Então vamos ver que condições são essas. Então vamos lá. Um conjunto com essas duas operações que valem as seguintes condições. Primeira condição está aqui, associatividade na adição de vetores, né? O que isso significa? Significa que sempre que você pega 3 elementos do conjunto V, ou seja, 3 vetores, você pode começar a fazer a operação de adição de vetores ou do começo ou do final, tá bom? Propriedade associativa você já conhece lá desde a definição de corpo. Lembrando que essa operação aqui é a operação entre vetores. Existe outra operação de adição que é entre os elementos do corpo, tá bom? Ok, seguindo aqui, nossa próxima propriedade que precisa ser satisfeita é a existência do vetor nulo. O que é esse vetor nulo? Ele vai ser o elemento neutro com respeito à operação de adição de vetores, tá bom? Ou seja, ele vai ser um vetorzinho aqui, ou seja, um elemento de V, e aqui a gente já está denotando esse elemento neutro pelo zero, tá? Lembrando que esse zero aqui é um elemento de V, só que vai existir um outro zero lá no corpo, que é o elemento neutro com relação à operação de adição do corpo, tá bom? Fica meio que um pouco chato, porque a gente usa o mesmo símbolo, né, para duas coisas, né? Um elemento do corpo é denotado por zero, que é o elemento neutro da adição lá no corpo, e aqui o vetor nulo é denotado por zero também. Quando eu dou aula de álgebra linear, eu costumo combinar com os alunos que eu vou colocar uma setinha em cima do zero do espaço vetorial, tá? Mas aqui eu não vou fazer isso, certo? Enfim, e a propriedade, né, de elemento neutro da adição de vetores, você já tem noção do que é. Qualquer vetor que eu pego e somo com esse camarada, eu obtenho o próprio vetor, tá bom? Isso vale para qualquer elemento de V, né, que é o que a gente está chamando de vetor, tá bom? Ok, próxima propriedade, existência de inverso vetorial. Eu estou dando esses nomes sofisticados, né, para fazer sentido aí as coisas, tá? Então aqui quando eu falo inverso vetorial é porque é inverso com respeito à adição de vetores, tá bom? Então é exatamente o que eu acabei de falar, tá? Para todo elemento de V vai existir um outro elemento de V, tal que quando você soma eles dois você obtém o elemento neutro da adição de vetores, que é o nosso vetor nulo, tá bom? Aí você pode se perguntar, mas professor, o senhor não poderia escrever no lugar desse U, simplesmente escrever menos V? Poderia, mas tem um detalhezinho aqui. Na verdade tem um detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Esse vetor nulo aqui, a gente consegue demonstrar depois que ele é único, tá? Por isso que a gente define uma notação para ele, certo? Aqui tem um certo abuso de eu já estar escolhendo a notação sem ter provado para você que esse cara ele é único, certo? E aqui o inverso de cada elemento também vai ser único, tá? E a questão desse menusinho aqui, se eu lembrar eu comento depois, tá? Porque isso tem uma certa relação. Pelo fato dele ser único, eu já poderia escrever assim, tá? Mas também é interessante a relação de quando a gente pega um vetor e multiplica pelo simétrico do elemento neutro da multiplicação do corpo, que a gente denota por 1 também, né? Então, o simétrico dele seria o menos 1. E aí tem uma discussãozinha sobre isso aí que a gente prova que os resultados dessas operações são iguais, dá o mesmo vetor, certo? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Vamos se concentrar aqui na definição de espaço vetorial. Então vamos lá para a nossa próxima condição, que é a comutatividade na adição de vetores, né? Ou seja, tanto faz aí a ordem que você soma os vetores, tá? Você já percebeu que tem dificuldade, né? Porque a minha câmera ela inverte os lados aí, mas enfim. Então tá aqui, né, o significado da comutatividade. Eu vou tentar apressar um pouquinho para não estar demorando muito tempo em coisas óbvias, né? Comutatividade é você escolher a ordem que você opera as coisas aí, tá? Distributividade do escalar. Vamos entender agora aqui o que é isso. Olha só. Aqui é legal porque já aparecem duas operações e aqui você precisa exercitar a sua mente para você não entrar em confusão, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho dois vetores, tá? Ó, U e V são elementos do conjunto V, então são vetores, tá?
E esse K aqui, ele é um elemento do corpo. Eu esqueci de falar para vocês, mas é o seguinte, os elementos do corpo nós vamos chamar de escalares, tá bom? A gente vai chamar escalar. O que é o escalar? É um elemento do corpo sobre o qual o espaço vetorial está sendo definido, tá bom? Então vamos lá, o que é a propriedade de distributividade do escalar? É o seguinte, quando você tem um escalar aqui, né, multiplicando uma soma de dois vetores, esse escalar ele é distribuído, né? Ou seja, vai ficar esse escalar vezes esse vetor, mais o mesmo escalar k vezes o vetor v, certo? Isso aqui resulta em um vetor e isso aqui resulta em outro vetor, né? Por que eu estou falando isso? Só para você lembrar que a operação de multiplicação por escalar, ela é dessa forma. A gente vai pegar um elemento do corpo e multiplicar por um elemento do espaço vetorial, ou seja, um vetor, e o resultado é um elemento de V, tá bom? Certo? Então, é quando eu falo, quando você pega um escalar e multiplica por um certo vetor, esse resultado aqui já precisa estar nesse conjunto, tá? Ou seja, isso aqui precisa estar muito bem definido, tá bom? As coisas precisam estar bem amarradinhas aqui, certo? Então vamos lá, porque as operações elas não vão definir objetos novos, tá? Elas vão mostrar resultados que estão no conjunto que nós já estamos trabalhando, que é o espaço vetorial, tá bom? Então vamos para a próxima distributividade, que é a distributividade do vetor, certo? Com relação aos escalares. O que isso significa? Olha só, agora nós temos uma soma de escalares, ou seja, essa operação aqui é de onde? É lá do corpo, né, gente? Lembrando que o corpo tem lá as suas duas operações, certo? E essa operação aqui é a multiplicação por escalar, né? Que ela pega um elemento do corpo e opera com um elemento do espaço vetorial, retornando um elemento do espaço vetorial. Tá bom? Beleza? E aí ocorre essa distributividade aí que você já está entendendo, né? O vetor, ele é meio que distribuído aqui, tá bom? Fica esse escalar vezes esse vetor e esse escalar vezes esse mesmo vetor, tá bom? Vou deixar uma observação aqui, já que eu estou falando de multiplicação por escalar, que é o seguinte. Você sempre escreve o escalar do lado esquerdo e o vetor do lado direito, tá bom? Por quê? Porque a operação que nós definimos aqui... O que é uma operação, gente? Uma operação é nada mais nada menos do que uma função. E essa função que nós definimos aqui, ela é definida sobre esse conjunto aqui, que é o conjunto K do corpo, produto cartesiano com o conjunto V. Isso aqui é o conjunto dos pares de elementos, onde o primeiro cara é um elemento do corpo e o segundo cara é um elemento do espaço vetorial. Por isso que a gente escreve assim, tá? Para não escrever assim, certo? Então você sempre coloca o escalar do lado esquerdo e o vetor do lado direito, tá bom? Para tudo fazer coerência, tá? Com a escrita matemática, certo? Então, beleza, vamos para a próxima propriedade, que é a associatividade com o escalar, tá bom? Vamos entender o que é isso. Isso aqui demanda um pouco de esforço mental, na minha opinião, tá entendendo? Então, presta atenção, ó, vamos lá. Aqui eu tenho um produto de dois escalares, ou seja, essa operaçãozinha aqui, ela é uma operação aqui do corpo, né? E essa operaçãozinha aqui é aquele produto por escalar, tá bom? Então vamos lá. Se eu pego dois escalares e multiplico eles de acordo com a operação do corpo, eu obtenho um novo escalar. E aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, pegando o resultado dessa multiplicação de escalares e multiplicando o vetor por esse escalar, tá bom? Então tudo aqui está muito bem definido. O que essa propriedade faz é o seguinte, é dizer que você pode associar, ou seja, você pode pegar um dos escalares aqui, multiplicar o vetor por ele e aí você recebe um vetor, né? O resultado de um produto por escalar é um vetor. E aí você pega o outro escalar que sobrou e multiplica por esse vetor resultante, certo? Então, o que altera aí é a ordem com que você faz as operações, tá?
E essa condição que precisa ser satisfeita para a gente ter um espaço vetorial diz que o resultado dessas operações precisa ser o mesmo, tá bom? Ou seja, as operações que você define lá no seu espaço vetorial, elas precisam ser bem organizadas de modo que isso aqui é satisfeito, tá bom? Ok. E aí tem a última propriedade, que é o efeito do escalar unitário. Vamos lembrar o que é o escalar unitário. Vamos lembrar um pouquinho lá da definição de corpo, né? O corpo é um conjunto lá, que vai ter duas operações. O que eu estou chamando de escalar unitário? Por escalar unitário, eu estou querendo falar que é o elemento neutro da multiplicação. Tá bom? Que multiplicação? Essa aqui, a operação do corpo, tá? A gente sabe que no corpo a gente tem um elemento neutro para as duas operações dele. O elemento neutro da multiplicação eu estou chamando de escalar unitário. E o que diz essa propriedade do efeito do escalar unitário? Ela diz que quando eu pego um vetor e multiplico esse vetor pelo escalar unitário, o resultado precisa ser igual ao próprio vetor, certo? É mais ou menos como se você estivesse dizendo que o escalar unitário é o elemento neutro da multiplicação por escalar. Eu não gosto de falar isso, tá? Porque eu só gosto de falar de elemento neutro no contexto que eu estou mexendo com operação binária entre dois elementos do mesmo conjunto, né? Aqui a operação ela pega um escalar e um vetor, né? Não são elementos do mesmo conjunto, por isso que eu não gosto de chamar de elemento neutro, tá bom? Mas enfim, então isso aqui tudo precisa ser satisfeito para que o seu conjunto V, certo? Munido com essas duas operações, tá? Que é uma chamada de adição de vetores, que é entre os seus elementos, e uma que é chamada de multiplicação por escalar, que ela pega um elemento do corpo sobre o qual você está definindo o espaço vetorial e um vetor, e aí essa operação resulta em um outro vetor, tá bom? Então você precisa ter um conjunto, essas duas operações, e tudo isso precisa satisfazer essa série de condições aqui, tá bom? Que você pode ir revisando aí depois, tá ok? Agora eu vou exibir alguns exemplos, tá? Eu não vou provar que esses exemplos são espaços vetoriais. Talvez eu possa fazer um vídeo com um exemplo ou outro, tá? Porque, não, como você está vendo aqui, são 8 condições. Se eu fosse fazer isso aqui, meu computador ia travar, porque o vídeo já está com 17 minutos e o meu computador, depois dos 20 minutos, ele começa a me ameaçar, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. O primeiro exemplo, eu quero trazer exemplos um pouco diferentes aí dos exemplos clássicos, tá? Embora esses aqui também sejam clássicos. Então o primeiro exemplo aqui é o conjunto das matrizes quadradas, n por n, tá? Esse maisinho aqui é a adição de matrizes, tá? Que vai fazer o papel aqui da adição de vetores. Os meus vetores aqui são matrizes, tá, gente? O espaço vetorial é o espaço vetorial das matrizes quadradas n por n. Então, os vetores aqui são matrizes, tá? E quem é que vai ser o corpo? O corpo é o corpo dos números reais, tá? Você pode multiplicar uma matriz por um número real. Como é que é isso? Por exemplo, vamos pegar aqui essa matriz aqui. E se eu multiplicar isso aqui pelo 3, o resultado dessa operação vai ser essa matriz aqui. 3, 6, 3 e menos 3, tá? Então é assim que é definida a multiplicação por escalar nesse exemplo aqui, tá bom? Então o conjunto das matrizes quadradas n por n com a adição de matrizes e esse produto por escalar vai satisfazer todas essas condições aí, tá? Vamos para o próximo exemplo. O R2, o que é o R2? É o conjunto dos números reais cartesiano ele mesmo, ou seja, é o plano cartesiano, tá, gente? O plano cartesiano, certo? Isso vai ser um espaço vetorial sobre o corpo dos números racionais, certo? Ou seja, o que é isso aqui, né? É a soma de vetores, tá? Normal que você conhece, certo? Você tem x1, y1 e você soma isso com outro vetor aqui.
O resultado disso aqui é x1 mais x2 e y1 mais y2, certo? E como é que é o produto por escalar? É você pegar um número racional, tá? Porque aqui o nosso corpo, os elementos do nosso corpo são números racionais, e multiplicar aí, tá? Pelo seu parzinho ordenado, né? De R2, tá? Próximo exemplo, esse aqui é interessante. Todo corpo vai ser um espaço vetorial sobre ele mesmo. Olha que interessante. Você já tem um corpo, beleza. Agora, como espaço vetorial, você pega o próprio corpo. Quais são as operações que você precisa ter? Adição de vetores. Quem é que vai ser a adição de vetores? A própria operação de adição do corpo, certo? E quem é que vai ser a multiplicação por escalar? Vai ser você pegar um escalar, mas o que é o escalar? É um elemento do corpo. E você pegar um vetor, mas o que é um vetor? Também vai ser um elemento do corpo. Você sabe multiplicar dois elementos do corpo, porque essa operação está bem definida no corpo. Então, todo corpo é um espaço vetorial sobre ele mesmo, tá? Isso aqui até responde algumas dúvidas que surgem quando a gente está começando a estudar álgebra linear, que a gente vê as duas definições e se pergunta, então todo corpo é um espaço vetorial? Aí vem aquela observação que eu falo. Quando você fala de espaço vetorial, você precisa dizer sobre qual corpo esse espaço vetorial está definido. Então a resposta é: todo corpo é um espaço vetorial sobre ele mesmo, tá bom? E o último exemplo aqui é o conjunto das funções contínuas de R em R. Ele vai ser um espaço vetorial, você pode somar duas funções contínuas. E aí eu não vou ter tempo para explicar isso aqui muito bem, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui, porque já está ficando longo e eu tô com medo do computador travar, certo? Mas enfim, você pode dar uma pesquisada aí, ou então, se você tiver muito interesse, tiver assistido o vídeo até aqui, você deixa um comentário aí pedindo que eu possa fazer um vídeo só sobre esse exemplo depois, tá? Então muito obrigado aí pela sua atenção e até